Você já encontrou ali seu resultado, seu demonstrativo de resultado financeiro e viu que sua empresa de moda estava tendo lucro, mas esse lucro nunca aparecia no caixa, você nunca via esse saldo aparecendo no banco? Essa é a realidade mais comum dos negócios de moda. Eu sou Marília Carvalhinha, consultora estratégico financeira e mentora de empreendedores com mais de 8.000 horas de atendimentos e venho sempre aqui no YouTube para falar sobre essas questões específicas dos negócios de moda. Então, se você gosta e quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal. E agora eu vou te explicar exatamente o porquê que muitas vezes a gente confunde aí o lucro com o caixa, o que a gente pode fazer para entender a importância de se fazer a gestão de caixa e também de se saber qual é o nosso lucro, né? Vamos lá, primeiro vamos falar sobre gestão de caixa. Basicamente, fazer a gestão de caixa é mais parecido ali com a nossa gestão financeira nas nossas contas pessoais. Por quê? Porque na gestão de caixa a gente considera as entradas pela data que o dinheiro entra no banco, né, na nossa conta, e as saídas também pela data que a gente paga as coisas. Então o fluxo de caixa é muito parecido com o movimento ali de um extrato bancário pessoal. E ele serve principalmente para a gente dar conta de arcar com as nossas obrigações financeiras, para a gente ter solvência, né? Ter condições, ter dinheiro para pagar as nossas obrigações. Só que o caixa sozinho, ele acaba não dando ferramentas suficientes, informações suficientes para você entender o porquê que tem sobra ou falta de caixa, entender a origem, né, desse dinheiro que um dia vai sobrar ou que pode estar faltando. E sem essa informação, a gente não consegue tomar decisões estratégicas do nosso negócio. E para isso que existem os demonstrativos de resultados, a famosa DRE, que faz ali a análise dos números da empresa, das informações financeiras, com outro critério, que a gente chama critério de competência. Na formação de resultados, no critério de competência, a gente considera as receitas, ou seja, as vendas, pela data da venda e não pela data de entrada do dinheiro em caixa. Então, a data efetiva da transação de vendas. Em seguida, a próxima informação que vai para a DRE são os impostos, né, os abatimentos de vendas, os impostos sobre receita bruta. Para quem é uma empresa pequena, tipicamente é o Simples. Empresas maiores têm o PIS, COFINS, ICMS, podem ter vários outros impostos aí sobre receita bruta. Então, receita bruta menos impostos dá receita líquida. Vou começar um exemplinho aí para vocês terem em mente. Se você vendeu 100 mil reais em um determinado mês, nesse mês a receita bruta foi 100 mil. Se você pagou 10 mil de impostos de Simples sobre essa receita, sua receita líquida foi 90 mil, tá? Daí a gente subtrai o custo da mercadoria vendida, que é o custo exatamente daqueles 100 mil reais de produtos que você vendeu. Então, para você apurar isso, você tem que saber o custo unitário de cada produto e lembrar que custo é diferente de despesa, ou seja, custo que eu gastei para produzir aquele produto em específico que eu vou vender e despesa é o que eu gasto para manter a minha operação funcionando. Então, no negócio de moda, tipicamente o custo é o tecido, o botão, os zíperes, aviamentos e mão de obra. Ou se você é uma multimarca, uma empresa que revende, é o valor que você pagou pelo produto que você vai revender, tá? Enquanto isso, despesas são os outros gastos, por exemplo, equipe administrativa, financeira, equipe comercial, desenvolvimento de produtos, pilotagem, modelagem, marketing, despesas com vendas, frete de entrega, tudo isso são despesas, tá? E aí, quando você estava lá na DRE, voltando para o nosso cálculo de resultados, lembra dos 90 mil de receita líquida? Dele você vai subtrair o custo da mercadoria vendida. Suponhamos que desses 100 mil reais de produtos que você vendeu, apurando todos os custos desses produtos em específico, desse 25 mil. Então, 90 mil menos 25 mil, você vai ter 65 mil reais de lucro bruto. Que, se você dividir esses 65 mil pelos 90 mil, você vai encontrar um percentual que é a margem bruta. Desses 65 mil, você subtrai as despesas, então todas as despesas que eu já mencionei, para chegar no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que é o lucro operacional. E aí, geralmente, vamos supor que você tenha 50 mil de despesas, você chegou ali em 15 mil reais de lucro antes de imposto de renda e contribuição social. E se você for uma empresa do Simples, você não paga imposto de renda separadamente, já está incluído lá no Simples, em contribuição social, você teve 15 mil reais de lucro líquido, tá? Essa composição da formação de resultados, ela ainda pode gerar vários outros indicadores, que são mais complexos. Então, por exemplo, você pode separar essas despesas que eu mencionei aqui neste exemplo, como 50 mil reais,
em despesas dos canais e despesas gerais, né? Você pode ter, por exemplo, separar a sua receita bruta, receita líquida, margem de lucro bruto, tudo isso só para a sua loja física, só para a sua loja online e disso deduzir as despesas específicas da loja física, específicas do e-commerce, para chegar na margem de contribuição da loja física, margem de contribuição do e-commerce e ir analisando ali as várias performances dos canais. Você pode analisar a sua margem de lucro bruto, ver se ela está compatível ali com uma necessidade para você gerar lucro líquido no final. Então tem toda uma análise possível de se fazer quando a gente faz a análise por competência. Além disso, a gente também precisa considerar as informações de estoque, certo? Porque no mercado de moda, tipicamente, você precisa primeiro colocar o estoque em casa e você paga por ele muito antes do que você vende. Então, por exemplo, numa coleção de primavera-verão, que você vai lançar produtos em agosto, setembro e outubro, geralmente, né? Você vai comprar tecidos para fazer esses produtos lá para maio, abril, maio, junho, né? Então você já vai ficar pagando esses tecidos em maio, junho, julho, mesmo que você tenha um certo prazo de pagamento. E você vai fazer a mão de obra, a confecção desses produtos também com uma certa antecipação. E muitas vezes você vai pagar essa mão de obra parcialmente à vista. Então você está gastando dinheiro entre abril, maio, junho, julho, agosto para colocar esse estoque em casa. E esse estoque só vai ser vendido em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, com prazo de pagamento ainda para o seu cliente. Com isso a gente tem que o dinheiro do caixa ele sai bem antes e depois ele entra bem depois. Então muitas vezes, mesmo que você tenha um lucro, né, naquele cálculo de competência, onde no qual a gente calcula tudo baseado na data efetiva da transação, né, não da transação financeira do caixa, mas na origem da transação, ou seja, na venda, no custo dos produtos vendidos, na origem das despesas, eles têm um deslocamento temporal que é o tal do ciclo financeiro, e esse dinheiro pode estar saindo muito antes e entrando muito depois. Quando a nossa margem bruta, que eu falei agora há pouco, ela é mais alta, ela dá fôlego para a gente dar esses saltos de crescimento, mesmo tendo o ciclo financeiro mais longo. Quando essa margem bruta é mais apertada e quando especialmente o lucro líquido também é mais apertado, não adianta você ficar crescendo. Você vai colocar a caixa na frente para vender depois, às vezes sem lucro, e vai ficar também sem o estoque para poder vender. Então você vai ter que repor esse estoque e se você não estiver tendo lucro, vai ficar um ciclo vicioso e não virtuoso. Então é fundamental entender essa diferença entre caixa, lucro, né, e até entre as contas patrimoniais, como é o caso do estoque, que no fundo ele é um patrimônio do negócio. O estoque ele ainda não é um prejuízo. Quando você gasta com estoque, você está tirando o dinheiro do seu caixa, claro, está produzindo, né, algo que pode gerar lucro ou prejuízo quando ele for vendido. Enquanto ele ainda não foi vendido, ele é um potencial. Ele é um potencial lucro ou um potencial prejuízo. Por isso que na análise de resultados, né, de lucro ou de prejuízo por regime de competência, o estoque só é contabilizado quando esse produto é vendido. Mas ele já saiu de caixa lá atrás e está lá preso, entre mil aspas, no estoque com potencial geração de vendas e de lucro ou prejuízo. Então é fundamental você entender essas variáveis, porque no caso dos negócios de moda, a diferença entre ver o dinheiro ali no caixa sobrando ou faltando e o resultado do negócio, ela pode ser muito aguda e ela pode te enganar. Você pode estar com dinheiro sobrando e ser um lucro falso, na verdade, você está com caixa. Por exemplo, se você fizer uma super liquidação e vender tudo bem baratinho, você gerou uma venda, às vezes o dinheiro entrou, você antecipou recebíveis, né? Antecipou o cartão de crédito, o dinheiro entrou lá no seu caixa, você vê aquele dinheiro no caixa, você está rico, mas na verdade você não está rico, porque depois vão vir as contas, vai vir os juros que você tem que pagar, você tem as outras contas para pagar e você não consegue repor esse estoque pela margem, pelo custo, pelo valor que você recebeu por essa venda. Então, efetivamente, é muito importante gerenciar tanto lucro quanto caixa. Se você só tiver lucro, mas não gerar caixa, você pode falir também, mas mesmo que você esteja gerando caixa, você pode não estar tendo lucro e estar cavando um buraco para o futuro e você não está nem entendendo o porquê, né? Então você tem que entender essas duas variáveis aí, duas dimensões da gestão financeira no negócio de moda. Então, recapitulando, gente, quais são os vilões que comem caixa, tá? Número 1, típico da moda, estoque crescendo, você investindo em estoque. Ele pode ser um vilão positivo, porque pode ser que você está pondo esse estoque para depois crescer e vender mais, mas você precisa calcular isso.
Ponto número 2, ciclo financeiro, distância entre o tempo que você paga as coisas e o tempo que você recebe as coisas, que tende a ser bem depois. Item número 3, pagamento de dívidas, né? O pagamento de principais de dívidas, ele não entra ali na formação de resultado, só os juros entram no lucro ou prejuízo, mas ele sai do seu caixa, você pode estar ali consumindo recursos importantes porque você está pagando dívidas. Outra coisa que pode estar consumindo caixa, que não é calculado no lucro nem prejuízo, é investimento em ativo fixo. Comprou um ponto, reformou uma loja, comprou um carro, um caminhão, uma moto para transportar produtos, são ativos fixos. Você está gastando, saiu do seu caixa para ter um bem que vai gerar benefícios a longo prazo. E isso não aponta ali na formação de lucro ou prejuízo, só a amortização ou a depreciação que vai gradativamente sendo lançada ali como despesa e vai mostrando essa saída, vai virando prejuízo ou diminuindo o seu lucro. Mas a saída de caixa sai de uma vez só e isso vai estar consumindo o seu caixa e às vezes não está lá, não está lá diretamente na conta de lucro. Então é isso, gente. Para vocês conseguirem ter consciência dessa parte financeira bem melhor, você precisa entender de gestão de caixa, entender de gestão financeira, né, de resultados e saber conectar ali lucro com caixa, enxergando tanto o caixa real quanto o lucro, a origem, né, desse resultado que você está tendo. Bom, para quem quiser aproveitar conteúdos desse tipo nesse canal, se inscreve no canal, como eu já falei, ativa o sininho para receber as notificações quando novos vídeos estiverem aqui ativos no canal.